Olá, meus queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que bom poder reencontrá-los. Estou muito feliz de ter mais esta oportunidade de conversarmos sobre as coisas de Deus, sobre a doutrina da nossa igreja, sobre o catecismo da Igreja Católica. E eu convido você a permanecer comigo. Hoje nós vamos estudar a transfiguração de Jesus, a partir do parágrafo 554 do catecismo. Vai ser muito gostoso, um tema bastante rico e você não pode perder. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações. Se você tiver gostado do vídeo, da nossa aula, não deixe de dar aí o seu positivo e conto com a sua ajuda também para compartilhar esses conteúdos com a sua rede de contatos, tá bom? Eu sou Ronaldo Pedroso e nós vamos agora à nossa vinheta e já retornamos. Até já! Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e queremos então fazer a nossa oração pedindo a luz e a graça de Deus para esse nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, estamos conversando sobre a vida pública de Jesus. Nós já estudamos o batismo de Jesus, aquele seu grande retiro de 40 dias no deserto, quando ele foi tentado pelo demônio. Depois conversamos sobre o anúncio do reino de Deus que Jesus veio fazer e implantar entre nós. E hoje, então, nós damos um passo a mais e vamos estudar a transfiguração de Jesus, que a gente poderia dizer que é um antegozo do reino, né? Uma antecipação daquilo que nós vamos experimentar lá no céu. Então, convido você a tomar o seu catecismo a partir do parágrafo 554 até o 556, tá joia? Quero lembrar que esse acontecimento foi narrado pelos 3 evangelhos sinóticos. O Evangelho de Mateus está no início do capítulo 17, no Evangelho de São Marcos está no capítulo 9 e o Evangelho de São Lucas também no capítulo 9, a partir do versículo 28. Então, eu sugiro que logo depois da nossa aula, vocês possam fazer a leitura desses 3 trechos, dessas 3 narrativas da transfiguração, para que vocês tenham a oportunidade de comparar as semelhanças ou eventuais diferenças entre os textos. Por ora, eu gostaria de fazer a leitura do texto de São Mateus com vocês, para a gente poder fazer o nosso estudo na sequência. Então, capítulo 17 de São Mateus, e eu convido você a me acompanhar. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o.
Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, vamos ver quem são os personagens desta passagem que estavam lá com Jesus. Temos os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. São 3 dos primeiros líderes da igreja, não é verdade? E isso revela para nós uma estratégia de Jesus quanto ao seu discipulado, formando aqueles que seriam os continuadores do seu ministério no começo da igreja, depois que Jesus voltasse ao Pai. Era o discipulado de Jesus. Da multidão que seguia o Senhor, não é? A gente pode perceber isso. Aqueles que iam atrás de Jesus em todos os lugares, Jesus chamou 72 deles para serem os seus discípulos. E dentre estes 72 discípulos, Jesus escolheu 12 para serem os seus apóstolos. Dentre os 12 apóstolos, Jesus escolheu 3 para estarem mais próximos dele em momentos importantes, que foram exatamente Pedro, Tiago e João. E sabemos, então, que dentre esses 3 mais próximos, Jesus escolheu apenas um, Pedro, para ser a pedra angular, o chefe da igreja. Então, essa era a estratégia de Jesus quanto ao seu discipulado. Os evangelhos nos narram que esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, também estiveram a sós com Jesus em outros 2 importantes momentos, além da transfiguração. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e ainda também estiveram presentes com Jesus naquele momento difícil da sua vida, que foi a agonia no Getsêmani. Outros personagens também estavam lá no alto do monte com Jesus neste momento da transfiguração. Quem eram? Apareceram a eles, nos diz o texto, Moisés e Elias. E aqui, então, de pronto, eu gostaria de explicar e dizer a vocês que não se trata de uma comunicação com os mortos, tá bom? Eu já vi publicações espíritas na internet afirmando que esse acontecimento da transfiguração era uma prova da possibilidade da comunicação com os mortos. Não foi isso. Foi uma visão do paraíso que eles tiveram, uma experiência mística em que Jesus se revelou glorioso, como aconteceria depois da ressurreição, uma visão apocalíptica. E o que representam esses 2 personagens que apareceram para Jesus, hein? Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, ou seja, os representantes mais do que respeitados por Israel. Ambos subiram ao monte para conversar com Deus. Agora eles se encontram com aquele que é maior do que eles. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Elias. A lei e os profetas convergem para Jesus. E no início do texto bíblico diz que 6 dias depois Jesus tomou Pedro, Tiago e João. O que é que quer dizer estes 6 dias, hein? A gente percebe a que se refere esses 6 dias olhando o acontecimento narrado imediatamente no capítulo anterior. Jesus estava em Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou Jeremias, ou um dos profetas. E então Jesus pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus prossegue dizendo: feliz és tu, Simão, pois não foi a carne ou o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus.
Sim, meus caros, Pedro foi muito inspirado e teve a revelação a respeito de Jesus, mas logo depois ele se complica todo quando falou besteira a respeito da paixão de Jesus. O Senhor fez então o primeiro anúncio da sua paixão e Pedro disse a ele: Deus não permita que isso aconteça, isso jamais te acontecerá. Então Jesus repreende Pedro duramente. Eu não queria estar na pele de Pedro. Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. Pois bem, foi algo marcante, eu diria, este episódio, tanto para o bem como para o mal, no relacionamento de Jesus com seus discípulos. Digo que foi para o bem porque eles abriram sim o coração para a ação do Espírito Santo, que revelou a eles que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas também foi algo que mostrou o mal, porque eles não tinham até então compreendido que o caminho para a glória passaria pelo Calvário e pela cruz. Um certo estudioso da Bíblia chegou a dizer que aqueles 6 dias que se seguiram a este acontecimento foram extremamente tristes para Jesus. Eu não duvido. Parece ser verdade porque Mateus e Marcos citam esses 6 dias e Lucas fala em 8 dias. Não são informações discrepantes, eu acho, apenas que usaram referência diferente. Por exemplo, os judeus guardavam o sábado como o 7º dia. Nós cristãos guardamos o 8º dia, o domingo, o dia da ressurreição. Então, a depender da perspectiva, o domingo é o primeiro dia da semana ou, por outro lado, o 8º dia. São Lucas, então, eu creio, contou os dias que precederam e se seguiram aquele episódio, enquanto Mateus e Marcos contaram apenas os 6 dias entre os 2 fatos. Eu lembro a vocês também algo que já comentei em aulas passadas. São Mateus tem a firme intenção, o firme propósito no seu evangelho de apresentar Jesus como o novo Moisés. Foi assim em diversos episódios do seu ministério, como, por exemplo, a multiplicação dos pães, a ida ao Egito, não é, com a Sagrada Família, o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. A subida ao monte onde se transfigurou foi também um desses episódios, onde Mateus queria vincular o nome de Cristo ao nome de Moisés. Tanto é verdade que Mateus quis, de fato, unir, ligar, fazer referência de Jesus a Moisés, que esses 6 dias também se referem a Moisés que subiu ao monte onde se encontrou com Deus. E lá ele recebeu a tábua da lei. O livro do Êxodo nos diz que Moisés subiu ao monte e uma nuvem cobriu tudo. Não é parecido com o episódio da transfiguração? E o autor sagrado prossegue dizendo que a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. 6 dias é o número da quase perfeição. Nós sabemos que na Bíblia a perfeição é o número 7. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. E da mesma forma, quando diz que o rosto de Jesus brilhava, também tem conexão com Moisés, cujo rosto brilhou quando desceu do monte com as tábuas da lei. Tradicionalmente, meus caros, é dito que este monte onde Jesus se transfigurou seria o Monte Tabor. No entanto, esse monte ficava a cerca de 16 quilômetros de onde eles estavam, em Cesareia de Filipe. E assim, muito provavelmente, teria sido um outro monte onde eles subiram. Deve ter sido o Monte Hermon, que, a exemplo do que aconteceu lá no Antigo Testamento, acabaria se tornando o novo Sinai. A exemplo, então, do que ocorreu no batismo de Jesus, e também aqui acontece aquela teofania, né? Aquela manifestação maravilhosa de Deus em que se escuta a sua voz dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo, ouvi-o". Novamente, então, temos ali presente e de maneira perceptível a Santíssima Trindade.
A pessoa do Pai, não é, que falou, o Filho Jesus Cristo, que estava ali presente fisicamente, e o Espírito Santo naquela figura da nuvem luminosa que os envolveu a todos. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto por terra. De fato, eu digo para vocês, ninguém consegue ver a glória de Deus, ninguém consegue enxergar o paraíso. Lá no Antigo Testamento, Moisés viu Deus pelas suas costas. Alguns santos tiveram a graça desta visão do paraíso, mas só como que por uma fresta, pois do contrário, se enxergassem tudo, morreriam de êxtase. É verdade. Então ali, esta visão do paraíso que os discípulos tiveram e que os fez cair por terra, foi só uma coisa muito rapidinha, porque eles não suportariam enxergar a plenitude da glória, da beleza e da graça de Deus. Eles morreriam. Então Pedro, na sequência, propôs montar ali 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, como uma forma de prolongar aquela experiência divina. E eu acho muito interessante que Pedro e os discípulos se excluíram, não é? Eles só quiseram fazer 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias, e eles ficaram fora dessa. Talvez se achassem indignos, ou, quem sabe, estivessem com muito medo. E logo então, na sequência, o episódio terminou e eles se viram a sós com Jesus novamente. Bem, quais são os ensinamentos que essa narrativa do Evangelho de hoje nos traz, hein? Vamos lá. O primeiro deles, Jesus quis revelar sua divindade aos seus discípulos, mas aos seus discípulos prediletos. Depois daquele fato, acontecido 6 dias antes, o Senhor quis então prepará-los melhor para aquilo que viria. O quê? A sua paixão, morte e ressurreição. Outro ensinamento que a gente pode ter neste episódio é que, especialmente na narrativa de São Lucas, nós percebemos que Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a paixão dele. Pois bem, eu acho que, na perspectiva desse evangelista São Lucas, nós podemos concluir que Jesus estava sendo preparado, também ele sendo preparado para o que se aproximaria, não é? E que o faria sofrer tanto. Outro ensinamento, Jesus mostra como seria o seu corpo glorioso após a ressurreição. Não quis que se surpreendessem quando acontecesse, não é? Por isso que eu disse no início que esta narrativa ou este acontecimento da transfiguração foi como que colocar um açúcar na boca dos apóstolos e de todos nós, para a gente perceber a glória que será quando estivermos com Jesus na eternidade. Outro ensinamento, como aconteceu lá no deserto, não é? Que é o lugar do encontro com Deus, também o monte é o lugar do encontro com Deus, o lugar de oração. Somos convidados, então, a fazermos esta experiência de intimidade com o Senhor, seja no deserto, seja no monte. Vamos juntos com Jesus, vamos desfrutar da sua glória. Outro ensinamento, a transfiguração nos revela como será a vinda gloriosa de Jesus no final dos tempos. Será um acontecimento maravilhoso, reservado para todos aqueles que foram fiéis ao Evangelho. Olha, seguramente nós teríamos muitas outras coisas a comentar sobre este episódio da transfiguração de Jesus. A sua transfiguração foi maravilhosa, mas não seria possível esgotar todas as possibilidades, não é? Nesses poucos minutos que dispomos. Então, procure você refletir o que tudo isso diz respeito a você. Que ligações te trazem esses acontecimentos, né? Então eu sugiro, até mesmo oriento, que num momento de oração, faça a leitura atenta dos textos da transfiguração nos 3 evangelistas sinóticos. Tomara a sua fé seja alimentada e fortalecida. E claro, não deixe de ler os parágrafos do 554 até o 556, tá bom?
Bem, nós vamos encerrando essa nossa aula de hoje. Esperamos reencontrá-los todos em nosso próximo vídeo. Mais uma vez, eu peço a você, se inscreva, curta e compartilhe, tá bom? Fraterno abraço, fortíssimo abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.